A bela e jovem princesa Alice, que se tornou Alexandra Feodorovna Romanov, neta da rainha Vitória. Como ela se tornou a última czarina de uma dinastia de 300 anos. Apesar de ter nascido e casado dentro da realeza, a vida da czarina Alexandra mostrou ser tudo menos tranquila. Na verdade, foi uma verdadeira tragédia. Alexandra Feodorovna nasceu como princesa Vitória Alice Helena Luísa Beatriz em Darmstadt, na Alemanha, em 6 de junho de 1872. Na realidade, o seu nome era Alix, mas alguns a chamavam de Alice. Ela era uma das netas da rainha Vitória do Reino Unido. Dizem até que era uma das netas preferidas dela. Seus laços reais com a rainha Vitória lhe conferiram influência na Europa e ela desfrutou de todas as regalias de uma vida privilegiada, porém sempre acompanhada por perdas e muita tristeza desde nova. Talvez isso explique seu olhar triste em diversos retratos da princesa quando jovem, que contrastavam com a sua beleza. Antes, porém, ela era considerada pela sua mãe, que acompanhava de perto a educação dos filhos, como um raio de sol sempre alegre, e tinha o apelido de Sunny, que significa ensolarada. Quis o destino que sua vida se transformasse para sempre ligada ao grande Império Russo, o que levou à sua morte e a uma revolução em todo o país que mudou drasticamente o rumo do mundo no século XX. Até hoje, se vê as consequências e influência das revoluções do século passado em todo o mundo. Uma ironia é saber que aqueles que os líderes da Revolução Russa não queriam que se transformassem em mártires foram oficialmente declarados santos. Alexandra começou a vida como princesa e, quem diria, seu destino final foi virar santa. A vida trágica da última czarina consorte da Rússia é o tema do vídeo de hoje. E antes de dar seguimento, um lembrete para vocês aproveitarem para se inscreverem no canal se ainda não forem inscritos. Será um prazer ter a participação de vocês aqui nos próximos vídeos. Ativem também as notificações e deixem um like para ajudar o canal. A infância de Alexandra foi ao mesmo tempo privilegiada e instável, e um de seus primeiros grandes choques foi a perda da mãe aos 6 anos de idade. A outra grande perda da princesa aconteceu ainda mais cedo em sua vida. Ela tinha pouco mais de um ano quando seu irmão, o príncipe Frederico de Hesse, que sofria de hemofilia, faleceu. E sua irmã May também veio a falecer de difteria pouco antes da mãe da princesa. Como se vê, foram muitas perdas desde cedo. A partir daí, ela passou a maior parte do tempo com os primos na Inglaterra. Suspeitava-se que a princesa Alice também fosse portadora do gene da hemofilia, uma doença sanguínea, que ela teria transmitido ao seu filho e que ela nunca se perdoou por isso. Ao mesmo tempo, ainda jovem, um grande amor se revelou a ela. Aos 12 anos, em 1884, a princesa Alice compareceu ao casamento de sua irmã Isabel, conhecida como Bela, com o grão-duque Sérgio Alexandrovich da Rússia, em São Petersburgo. Durante a cerimônia, ela conheceu o Tsarevich Nicolau, então com 16 anos, sobrinho do noivo e herdeiro aparente do trono da Rússia. Na época, ele era o grão-duque Nicolau Romanov, herdeiro da dinastia Romanov, futuro imperador de um império que já apresentava fraturas e caminhava para uma situação insustentável. Os dois jovens desenvolveram uma amizade e passaram tempo juntos quando a princesa ia visitar a irmã na Rússia, e mais tarde desenvolveram um relacionamento que inicialmente não foi totalmente bem aceito. A rainha Vitória não queria o casamento, pois apesar de gostar de Nicolau, ela não achava que sua neta estaria segura na Rússia. Enquanto que o pai de Nicolau, o czar Alexandre III, não escondia sua inimizade em relação à Alemanha. Ele não considerava a princesa digna do futuro czar. O que impressiona é a intuição da rainha Vitória. Ela estava certa em temer pelo futuro da neta. Mesmo assim, a princesa Alice e o grão-duque Nicolau tiveram uma paixão de verdade, e o grão-duque teve que passar bons anos tentando convencê-la a se casar com ele, porque ela não queria abrir mão de sua religião luterana. Provavelmente, a história deles é uma das poucas histórias de amor verdadeiro
entre um rei e uma rainha no que diz respeito a monarquias de séculos passados. Dessa forma, o caminho que a aguardava era um casamento, uma nova religião e uma nova identidade e vida na Rússia, como czarina consorte de um país bem diferente, com cultura diferente e um povo em ebulição. Uma adaptação nada fácil para princesas que viviam em redomas de vidro. Em 26 de novembro de 1894, a princesa e Nicolau se casaram. Ao ser iniciada na Igreja Ortodoxa Russa, a princesa Alice teve que adotar um novo nome e passou a se chamar Alexandra Feodorovna, deixando definitivamente sua antiga vida para trás. A ocasião de seu casamento também acabou sendo afetada por um fato triste. O pai de Nicolau havia acabado de falecer aos 49 anos. Os dois eram muito jovens, belos e apaixonados, e a perda de um orientador como o pai de Nicolau era, talvez tenha contribuído para as decisões errôneas que ele tomou em seu papel de imperador. Nem ele, nem Alexandra estavam preparados para assumir o império. O czar Nicolau II tinha apenas 26 anos quando ascendeu ao trono. Ele não estava preparado para assumir a responsabilidade pelo maior país da Europa, mergulhado em constantes conflitos. Ao mesmo tempo, Alexandra Feodorovna tinha apenas 22 anos e não fazia ideia de como administrar os assuntos de Estado. Nicolau chegou ao poder numa época em que os camponeses eram extremamente pobres e metade dos 150 milhões de habitantes do país eram considerados minorias étnicas. O povo, muitas vezes passando fome, e que viveu sob o sistema de servidão até 1861, os servos eram camponeses que pertenciam ao Estado e não podiam ser donos das terras que cultivavam. Bom, eles estavam chegando a um limite. Mesmo após 1861, na realidade, o sistema feudal permaneceu na prática até 1917. Esse panorama demonstrava o atraso social e econômico que a Rússia vivia em relação aos demais países da Europa Ocidental. Embora Alexandra e Nicolau tivessem se casado em 1894, a coroação do casal só ocorreu em 1896. A cerimônia de coroação do novo czar e sua esposa não parecia ser um sinal de bons tempos à frente. Era como se uma grande sombra pairasse sobre o Império Russo, o que não impediu que a cerimônia de coroação fosse repleta de pompa. A nova czarina usou um vestido opulento repleto de diamantes e pérolas. Já de cara, uma tragédia marcou o casamento dos novos imperadores. Um banquete celebrou a ocasião, realizado no campo de Kodinka, a cerca de 8 quilômetros de Moscou. Enquanto as pessoas se sentavam para jantar, o campo desabou devido a valas e trincheiras remanescentes de exercícios militares. Ao todo, 1.300 pessoas morreram. No dia seguinte à tragédia, em vez de visitar os hospitais onde as vítimas de seu casamento se recuperavam, Alexandra Feodorovna e seu marido compareceram a uma festa na embaixada francesa, com mais pompa e opulência. Menos de uma semana após a tragédia, Nicolau II realizou uma grande parada militar no mesmo campo onde tantos plebeus morreram. Percebe-se assim que já no início, o casal imperial não despertou a simpatia do povo. Mas é importante ressaltar desde já que, apesar de terem passado pela história como imperadores com pouca habilidade para lidar com os problemas do país, e principalmente por Nicolau ter tomado diversas decisões que eram prejudiciais ao povo e, por consequência, ao império, é um consenso que ninguém considerava justo o desfecho que a família Romanov teve, um dos episódios mais cruéis e traumáticos da história das monarquias. Toda a família pagou um preço muito alto. Por sinal, o casal formou uma grande e bela família com 5 filhos, composta pelas princesas Olga, Tatiana, Maria e Anastácia, e do pequeno Tsaverit Alexei, herdeiro do trono, nascido em 1904. Diante desse início de reinado conturbado, uma parcela da população irritada tornou-se ainda mais impaciente com a família real Romanov. Os problemas continuavam com a derrota da Rússia em batalhas, crises internas e episódios violentos como o Domingo Sangrento em 1905, que destruiu a crença antiga de que o czar e o povo formavam um só corpo. Para piorar, a doença do filho mais novo do casal imperial trouxe novamente uma grande tristeza para a vida de Alexandra.
e o surgimento de uma figura controversa na intimidade do palácio, o que abalou ainda mais a situação da família real. A figura estranha e enigmática era o notório e místico monge Rasputin, que encantou a czarina e a realeza, que acreditava que ele detinha poderes ocultos. A essa altura, a czarina Alexandra Feodorovna também não era popular na corte de Nicolau II. Em vez de socializar, ela se voltou para o misticismo, acreditando estar agindo com devoção total, visando alcançar a graça da cura de seu filho caçula. Infelizmente, o pequeno Alexei herdou a hemofilia da mãe. Ele era um menino muito frágil, que deixava o czar e a czarina transtornados de tanta preocupação. A preocupação não era somente pela saúde do filho, mas seus dedicados e amorosos pais tinham mais um problema em mente. Um herdeiro do trono doente significava a não continuação da dinastia, e por esse motivo, Alexandra e Nicolau procuravam esconder do povo a doença do filho de todas as maneiras, pois isso deixaria a situação do império ainda mais vulnerável. Visto por esse aspecto, dá até para entender a relação dos czares com Rasputin. Ele supostamente curou a hemofilia do jovem Alexei quando ele tinha apenas 3 anos, em 1908, o que deixou Alexandra ainda mais influenciada pelo monge. Mas, na realidade, o menino não estava curado e acabou voltando a ter problemas. O desespero dos pais, e principalmente de Alexandra, era tanto que Rasputin tornou-se confidente e conselheiro da czarina, causando mais um grande atrito com o povo, já que a maior parte da Rússia e da corte rejeitava o fanatismo místico de Rasputin. E o mais ameaçador era o poder que ele estava exercendo sobre os monarcas. Logo, a Rússia enfrentou uma nova série de problemas. Em 1914, a Rússia entrou em combate com a Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Determinado a ver uma vitória russa na guerra, em agosto de 1915, o czar Nicolau II foi para a frente de batalha para comandar as tropas pessoalmente, embora seus conselheiros o tivessem alertado a não fazê-lo. Isso deixou Alexandra responsável por diversos assuntos internos, e suas decisões arriscadas a afundaram num mar de rejeição, rumores e desconfiança. Alexandra demitiu ministros, colocando em seus lugares pessoas sugeridas por Rasputin, que se revelaram ineptas ou desonestas. Esse foi um dos motivos que muitos na corte Romanov acreditavam que a imperatriz era uma agente alemã empenhada em destruir o império, visto que ela havia nascido na Alemanha, país com o qual a Rússia estava em guerra. Claro que a família Romanov também tinha suas virtudes. Extremamente religiosos, as princesas Olga, Tatiana, bem como a czarina, trabalharam devotamente como enfermeiras da Cruz Vermelha, atendendo aos soldados feridos. Elas receberam treinamento e passaram a ser irmãs de caridade certificadas. Um dos palácios da corte foi transformado em hospital para atender a essas vítimas. Diante das ameaças ao império e das instabilidades políticas, em 16 de dezembro de 1916, Rasputin foi assassinado. O pior ainda estava por vir. Cerca de 2 meses depois, em fevereiro de 1917, a escassez de alimentos e a fome assolaram diversas cidades russas. Os custos da Primeira Guerra Mundial haviam esgotado os recursos do país. Greves e revoltas eclodiram por todo o território. Foi quando Vladimir Lenin ascendeu como líder de uma revolução anti-czarista. Seu partido ficou conhecido como bolchevique, selando o destino dos Romanovs naquele momento. Com tudo isso acontecendo e a Rússia próxima a um colapso total, temendo uma guerra civil e pressionado por seu gabinete, o imperador Nicolau II abdicou do trono, deixando o caminho livre para os partidários de Lenin chegarem ao poder na primavera de 1917. Estava selado também o destino da Rússia, que em breve passaria a ser a revolucionária União Soviética. Alexandre e seus 5 filhos e Nicolau II foram mandados para um outro palácio para viver sob vigilância e de forma modesta. E, posteriormente, em abril de 1918, quando os bolcheviques já estavam no poder, eles foram transferidos para Ekaterimburgo, uma cidade siberiana sob controle dos bolcheviques.
eles mantiveram a família real em prisão domiciliar, sendo instalados numa grande mansão que pertencia a um comerciante que foi expulso de sua casa. O local recebeu o nome de Casa do Propósito Especial, um nome frio e sombrio dado pelos revolucionários, que ergueram um muro ao redor e pintaram as janelas para que ninguém pudesse ver quem estava lá dentro. Os revolucionários temiam que descobrissem que a família real estava aprisionada nessa casa. Foi ali que os Romanovs viveram seus últimos dias com medo e incertezas. A esperança era a de que o exército branco, que era anti-bolchevique, chegasse para resgatar a família. Porém, foi justamente por esse exército estar próximo que os algozes de Alexandre e sua família tomaram uma decisão radical. Na noite de 16 para 17 de julho de 1918, os guardas reuniram toda a família no porão, dizendo que eles precisariam mudar de casa para a segurança deles. Cada membro da família real Romanov, Nicolau, Alexandra, suas 4 filhas e o filho adolescente, além dos companheiros da família, como o médico pessoal, que decidiram seguir com eles para a prisão por lealdade, tiveram seu fim naquela noite terrível. A Revolução Bolchevique não admitiu a ideia de mantê-los vivos, pois temiam que eles conseguissem retomar o poder, e temiam também que eles virassem mártires do povo. E foi exatamente isso que os Romanovs se tornaram. Ainda que 70 anos tivessem se passado com a queda da União Soviética, finalmente puderam revelar a descoberta do local onde os restos mortais dos Romanovs foram escondidos. Depois de muitas análises de DNA, que contaram inclusive com a colaboração crucial em 1993 do príncipe Philip, marido da rainha Elizabeth, pois ele era descendente da princesa Vitória de Hesse e do Reno. Testes de DNA foram feitos, revelando que realmente se tratava dos Romanovs. Tardiamente, no final da década de 90, um funeral com honras de Estado foi realizado em São Petersburgo e os 7 integrantes da família Romanov foram declarados santos da Igreja Ortodoxa Russa, sendo canonizados, e Alexandra passou a ser chamada de Santa Alexandra Portadora da Paixão. Alexandra Feodorovna começou sua vida como princesa com um futuro promissor pela frente, e embora ela tenha se casado por amor, o enlace selou seu trágico destino. O que alguns historiadores se perguntam é se, caso Alexandra fosse uma czarina que tivesse tomado decisões mais acertadas, bem como o seu marido, o desfecho teria sido outro? Apesar de Nicolau ser o imperador, sem dúvida, o fato de Alexandra ter permitido que uma figura como Rasputin influenciasse tanto o poder na corte faz pesar sobre ela parcela de responsabilidade sobre os rumos da Rússia nos anos imediatamente anteriores à Revolução. Por isso, a pergunta desses historiadores é: será que o destino da Rússia e do mundo teria sido diferente se Alexandra não estivesse sob a influência de Rasputin? O que vocês acham sobre isso? Ou será que, diante de tanta instabilidade e revoltas no país, iriam inevitavelmente levar a uma revolução? Fato é que o que aconteceu nesse império no início do século passado transformou o mundo e ainda ecoa até hoje, e fez de uma princesa uma imperatriz, mártir e santa. Espero que vocês tenham gostado de revisitar nesse vídeo um pouco da história da czarina Alexandra. Deixem então o comentário de vocês aqui, se inscrevam, deixem um like e até o próximo!